Olá, amigos do Notícias Agrícolas. Estamos começando mais um boletim de mercado, olhando para as negociações em Chicago, os reflexos dessas negociações também aqui para o Brasil. E quem nos ajuda nessa análise hoje é o Enio Fernandes, lá da Terra Agronegócios. Enio fala com a gente direto lá de Rio Verde, Goiás. Seja bem-vindo, Enio Fernandes. Obrigado pela participação. Um mercado trabalhando hoje com queda aí de um ponto e meio nos principais vencimentos, Enio. Dá para dizer que está praticamente lateralizado. É uma tendência para o mercado agora se manter nessa lateralização aí? Precisa de notícia nova? O que está acontecendo, Enio? Seja bem-vindo. Alexandre, antes de começar o nosso bate-papo, quero deixar claro que é sempre um prazer falar com você. E vamos lá, na verdade, a gente tem que lembrar que hoje é dia 22 de junho. Dia 30 agora, ou seja, menos de 8 dias, 5 sessões, nós vamos ter o Acreage, né? O que é isso? É a divulgação diária plantada pelo USDA, né? Ele fez estimativas em fevereiro, reforçou essas estimativas em março e agora ele vem com o número final de área plantada nos Estados Unidos. O milho não está consolidado, a produção americana deve ficar muito perto de 406 milhões de toneladas. Podemos ter ajuste? Podemos, mas muito pouco. Na soja, algumas casas lá 2 milhões de acres a mais. Mas no final do dia, não muda drasticamente a oferta, né? Nós temos uma boa oferta de soja nos Estados Unidos, algo perto de 112 a 113, 114 milhões de toneladas, que vai deixar um estoque de 10. Não é um estoque preocupante, mas também não é um estoque muito robusto. E a gente está agora, Alexandre, terminando de plantar a safra americana, né? Hoje, daqui a pouco vão sair os números, mas foi plantada a safra muito cedo. Tudo indica que vai ser uma boa safra. As próximas 2 semanas são de chuvas nos Estados Unidos e temperaturas altas. Altas temperaturas com chuva é a condição ideal para fazer grão. Ou seja, o mercado vai andar de lado até esse resultado do Acreage nos Estados Unidos. Agora, você falou aí de um acréscimo talvez aí de 2 milhões de hectares para a soja. Acres. De acres. Isso dá o quê, Enio? Uns 800 mil hectares, uns 800 hectares, é isso? Passa agora para você, para não... 809 mil hectares. 1.000 hectares. No final das contas, não vai acrescentar muito, então, em termos de produção? Vamos pôr que vai 1 milhão de hectares a mais. Aumenta, mas não é nenhuma curva, não é nenhum volume absurdo, né? Não é nenhum volume absurdo. Mas sim, você tem um aumento de oferta. E aí o mercado financeiro ele é muito nervoso, né? Quando ele é otimista demais. Quando ele é pessimista pessimista demais. E daqui de hoje até o dia 30, nós vamos girar em torno desse número. Quem que vai estar mais certo ou não? O mercado vai especular muito sobre isso. Mas estruturalmente, você não vê uma mudança muito grande no mercado. O mercado agora vai acompanhar o mercado climático. E conforme eu te falei, se você olhar o mercado climático, Alexander, as próximas 2 semanas são chuvas boas com temperaturas. É a condição ideal para uma boa safra. Mas está longe disso estar no final do jogo, né? Nós temos todo julho e começo de agosto. Nós temos mais aí aproximadamente 60, 50 dias para a gente verificar o tamanho da safra. Lembro que teve anos que a gente começou com um clima perfeito, tudo sendo positivo, no final faltou chuva e os preços subiram. Isso pode acontecer esse ano, mas até agora as sinalizações são de uma boa safra. Muito bem. Ô Enio, demanda chinesa ainda tem potencial para mexer com preços? O que tem potencial mais para mexer com preço é a demanda chinesa. Que a gente já conversou recentemente, né? Há uns 15, 10 dias atrás, o que a gente estava falando? Que o mercado, que a China, mais cedo ou mais tarde, ela vai ter que comprar soja nos Estados Unidos. Hoje, se você ligar para uma grande cooperativa, para uma grande trader, quem tem volume na mão, diariamente, ela está sendo questionada sobre a disponibilidade de soja. Não existe volume forte de soja a ser vendido. E se essa cooperativa ou essa trade também esmaga, o que ela deve fazer? Ela vai exportar, logicamente, sim,
os corredores de exportação estão bem posicionados. Hoje saiu um número de exportação muito positivo, né? 9 milhões de toneladas até agora, nesse mês, e a gente vem vem exportando volumes muito, muito fortes, né? Agora, quem tem planta esmagadora, o que ele está vendo no cenário? Ele está vendo no cenário que no final do ano poucas empresas vão ter soja para fazer farelo e óleo. E hoje, Alexander, o farelo e o óleo estão dando margem extremamente positivas para as plantas esmagadoras, né? Se você pegar uma empresa de soja hoje, quando ela vende farelo, ela tem um bom resultado, quando ela vende óleo, ela tem um excelente resultado, e você está indo para o final do ano com concorrentes seus não tendo essa disponibilidade de farelo e óleo. Ou seja, você não tem sinalização que no curto prazo, 2, 3 meses, você vai ter uma mudança muito grande nessas margens, né? Então, quem exporta está tendo margem, quem esmaga está tendo margens fantásticas, e isso deve manter os preços da soja firmes. Basicamente com demanda interna, sem necessidade da China estar comprando no Brasil, então. É que a China já comprou quase tudo que a gente tem, né? E ela ainda está tentando comprar, mesmo a nossa soja estando mais cara que a soja norte-americana, ela está tentando comprar. O problema é que agora as esmagadoras de soja estão disputando mais esse mercado, reflexo dessa excelente margem que elas estão tendo. Muito bem, está sendo já um mercado brigado, então, para esse restinho de soja que está aí. Mas e a soja da safra nova? Parou de ser negociada? Boa pergunta sua. O que acontece, Alexandre? Se você der uma olhada, nessa semana passada, nós tivemos uma alta do dólar. Se você vai lembrar, chegou a bater 5,39, 5,37, né? Prêmios também subiram. Era natural você ver o volume de fixação crescer para 2021. Cresceu, mas cresceu muito pouco. Os produtores do Cerrado, Goiás, Mato Grosso, Mapitobá, já estão bem posicionados, já venderam bastante, né? Goiás, metade da safra que vai ser colhida, Sudoeste Goiano, metade da safra que vai ser colhida em 21 já está fechado, mais da metade. Quando eu olho todo o Goiás, 40% dessa soja que vai ser colhida em 2021 já está arredeado. Mato Grosso, mais de 60%. Mato Grosso do Sul também bem posicionado. Quer dizer, o produtor já se protegeu. Então, agora, altas atraem muito pouco produtor para venda. A gente tem que lembrar também que essa região do Brasil, o Cerrado brasileiro, ele tem uma estratégia de tentar chegar ao mercado mais cedo, com soja em janeiro, comecinho de fevereiro. Essa soja, que é na boca da safra, que você tem prêmios de mercado interno mais forte, que vai chegar lá na frente com pouquíssima ou nenhuma soja no período da colheita, também sai dessa comercialização antecipada. Então, se eu pegar o que já está vendido, que ele já fez hedge das suas posições, mais o que ele vai colher em janeiro, o produtor está numa posição muito confortável, né? E ele não é qualquer pequena alta que vai atrair ele para a venda. Dito isso, nós já vendemos quase tudo safra velha, não estamos tão agressivos na venda de safra nova, não tem outro caminho. A China deve ir para os Estados Unidos. A China indo comprar nos Estados Unidos o volume que ela tem que comprar, que é um volume importante, ela deve promover altas em Chicago. E você tem aí um número na cabeça, um alvo onde Chicago pode chegar, Enio? Essa é uma pergunta que faz a gente errar bastante, né? Mas se você olhar na segurança, na última entrevista que eu falei para você, né? Chicago estava a 8,60. E nós falamos que no decorrer do desenvolvimento da safra, a gente vê número acima de 9 dólares por bushel, 9,10, era um patamar que a gente acreditava. Nós estamos falando agora a 9,75, 9,70. E, Alexander, você tem que lembrar que agora nós estamos terminando de plantar, né? O americano ainda não terminou 100% do seu plantio, vai terminar agora. Então, daqui para frente é que o mercado ganha mais tensão, né? Mais preocupações com clima, com demanda, né?
Então, números próximos, orbitando próximo de $9 por bushel, um pouco a mais, um pouco a menos, é o número que a gente acredita. Muito bem. Mas para isso precisa da demanda se consolidar nos Estados Unidos. O que aconteceu até agora que a gente não vê isso, Enio? A gente vê demandas pontuais, pequenas, mas assim, nada que traga uma certeza para o mercado de que a China migrou definitivamente para os Estados Unidos. Bom, vamos lá. Se o mercado tem certeza absoluta da informação, ele compra antecipado. Se eu tenho certeza que a China vai comprar 30 milhões de toneladas dos Estados Unidos, eu compro antes a posição e espero para ganhar dinheiro. Então, se esses números acima de 9 ou perto de 9 não foram considerados, é que o mercado não tem certeza. Isso é fácil de explicar. Por quê? Você viu recentemente, quando teve aquelas tensões em Hong Kong, você viu o governo chinês falando que não ia comprar mais soja ou grão dos Estados Unidos. Eu até dei uma entrevista para você e falei, isso é impossível, vai comprar, mais ou menos ele vai comprar. E agora você está vendo, depois dessa reunião que teve no Havaí, o governo chinês falando que vai cumprir o acordo de fase 1. Então, essas informações dúbias trazem insegurança ao mercado. Mas, quando a gente olha os números de exportação americano, a China já está voltando a comprar dos Estados Unidos. Né? A intensidade dessa compra, Alexander, é que ainda não se consolidou. Conforme a China for comprando dos Estados Unidos, nós vamos ver a reação dos agentes financeiros. Os agentes financeiros reagem a preço. Eles reagem a preço. Conforme a China for comprando dos Estados Unidos, nós vamos ver movimentações de Chicago. E vou te falar, se você olhar delicadamente, com um pouco de atenção, você já vai ver que o mercado começa a se posicionar. Independente de baixas ou altas, há 3 meses atrás, nós estávamos com Chicago perto de 8,20. Nós estamos falando que agora está 8,70. Perto dos 9 já. Você tem 50 pontos de ganho aí. Os prêmios nos Estados Unidos internos também começaram a melhorar. Outra coisa, Alexander, se você olhar as posições dos invest funds lá no mercado americano, eles estavam even, eles não estavam nem comprados nem vendidos. Passaram a 8 mil contratos longs, né, comprados, né, 8 mil contratos longos, já estão falando agora em 30 mil contratos longos. Quer dizer, o mercado começa a se posicionar nessa pequena alta de 50 cents. Isso vai continuar? Depende da intensidade da compra chinesa. E o chinês, ele está fazendo o que é certo, como todo demandador faz. Ele está sendo pragmático, estrategista na sua compra, comprando paulatinamente, sem muita força, e está conseguindo manter as cotações de Chicago dentro de uma zona de conforto para eles. Muito bem, está muito bem explicado. Doutor Enio, temos os números aqui do boletim do USDA. Queria repercutir esses números com você. O milho já foi encerrado o plantio, né? Semana passada a gente já viu isso. 72% das lavouras em boas ou excelentes condições. Melhorou um pouco em relação à semana passada, que era de 71%. 1% a mais aí. 23% em condição regular e 5% em condição ruim ou muito ruim. A soja, o plantio que avançou pouco, hein? Avançou 3 pontos percentuais. A semana passada era 93, foi para 96. Mas enfim, já está na reta final também. A gente tem 70% em boas e excelentes condições. Na semana passada, esse percentual era de 72%. 25% em condição regular e 5% em condição ruim ou muito ruim. E 5% desse percentual aí, ou dessa área já plantada, está em fase de floração, que é a fase já mais complicada aí, que precisa ser acompanhada, certo? Correto. Alexander, tudo dentro do normal. Por que o plantio só avançou 3%? Nós tivemos chuvas de sexta, sábado, domingo agora, né? Então é normal que isso aconteça. Outra coisa, precisava-se dessa pluviometria lá. Essa queda de 2% também nas condições boas e excelentes, tudo dentro do normal, nenhuma alteração. Lógico, o mercado pode especular um pouco a mais, um pouco a menos disso, que essa é a função do mercado, né?
Mas estruturalmente a safra está sendo bem plantada, num bom momento, os números são até agora de boas produtividades. E aí eu vou pegar num ponto que você tocou. O florescimento e o pré-florescimento são os momentos mais importantes. Por isso que os próximos 30 dias, o certo é 50 dias, mas os próximos 30 dias vão ser muito importantes. As temperaturas, as projeções de temperaturas no Corn Belt são temperaturas altas. Nós precisamos de chuvas, elas estão programadas. Programadas é uma coisa, elas realmente acontecerem é outras. As projeções de safra são de uma boa safra. Não estou falando uma safra fantástica, porque a área plantada não é tão grande, mas é uma boa safra. Então agora, quem vai nos comandar é, em primeiro lugar, a demanda chinesa. Não adianta, se a demanda chinesa não se apresentar, tudo não passa de conversa, né? Tudo não passa de sonho da noite de verão. A demanda chinesa, e ela deve se apresentar com maior ou menor intensidade. Eu não estou falando aqui que a China vai cumprir o acordo de fase 1, vai comprar essa enormidade que eles prometeram comprar de vários commodities americanos. Não estou falando isso. Mas, assim, ela deve se apresentar mais presente no mercado norte-americano. Dito isso, o segundo ponto é clima. Hoje, as projeções para os próximos 15 dias, onde a gente tem um grau maior de visibilidade com segurança, são de boas chuvas. Ou seja, o tópico mais importante para o produtor norte-americano, não para o brasileiro, mas para o produtor norte-americano, para influenciar as cotações de Chicago, é a presença da China na ponta compradora. Muito bem. Vamos ficar de olho nesse detalhe, então, e nos prováveis novos anúncios de compras aí ao longo dessa semana. Meu caro Enio, por enquanto, obrigado e volte sempre. Eu que sou grato, um grande abraço, se cuide e que Deus ilumine a todos nós. É isso aí. Abraço, Enio. Tá aí Enio Fernandes, Terra Agronegócios, conversando com a gente, fazendo uma análise do mercado da soja lá na Bolsa de Chicago e também aqui no Brasil. Aqui no Brasil, preços bastante firmes, com a soja sendo disputada pelas indústrias esmagadoras, que têm aí margens positivas para o esmagamento, que estão evoluindo bem aí nas compras e, enfim, estão demandando a soja, principalmente a soja que está na mão do produtor. Vamos aos preços, vamos ver como estão as negociações. Começo mostrando para vocês a soja lá na Bolsa de Chicago. Um dia de queda de 0,25, nada demais para julho, 8 dólares e 76 centos por bushel. Para agosto, 8,75, queda de 1 ponto. Para setembro, 8,73, queda de 1,5 ponto. E para novembro, 8 dólares e 79 centos por bushel, também caindo 1,5 ponto. Vamos ao milho. Para julho, 3,28, 3 dólares e 28 centos por bushel. Caiu um pouco mais que a soja, 4 pontos mais 25 de queda. A mesma queda foi verificada para setembro, que fechou a 3 dólares e 33. Dezembro, 3 dólares e 41, queda de 3,5. E o março de 21, 3 dólares e 53 centos por bushel, queda de 3 pontos mais 25. E, para finalizar, o trigo. Trigo na contramão, encerrando aí de forma positiva. Julho, 4 dólares e 85 centos por bushel, o trigo perdeu bastante na semana passada e nessa segunda-feira recuperou 3 pontos mais 75. Setembro, 4 dólares e 89 centos por bushel, recuperando 4 pontos mais 25. Dezembro, 4,98, subindo 3,75. E março de 2021, 5 dólares e 7 centos por bushel, 3,5 de alta. São os números das negociações lá na Bolsa de Chicago. A gente fica por aqui. Agradeço muito a sua atenção, a sua audiência. Continue com a gente.